Números quânticos, atomística, esse é o papo aqui da questão da UESP 2022, questãozinha número 37. E aí, cara, a gente vai fazer a revisãozinha, né, desse tema. Diagrama de Pauli que vocês tanto adoram, trouxe aqui para vocês um bonitão, porque eu sei, meu irmão, que no primeiro ano essa é a matéria que já causa aquele primeiro impacto negativo, né, sobre a química. Mas vamos trabalhar essa matéria tão importante, né, não só para o entendimento da atomística, mas, cara, isso aí impacta diretamente em ligações químicas. É um papo muito maneiro, beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Quero dizer o seguinte, ó, que os átomos de ferro podem ser oxidados aos íons ferro 2+, e ferro 3+. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a distribuição eletrônica do íon férrico. Galera, qual o grande lance? Quando eu normalmente falo aqui, alerto a galera no estudo da química, é que não tem jeito, né, cara? A grande dificuldade da química é que todas as matérias, todas não, mas praticamente todas, são interligadas. Ou seja, você utiliza, né, essa matériazinha aqui, ó, de distribuição eletrônica, entendimento, tá, de como que estão organizados os elétrons, aquela coisa toda, lá em ligações químicas, beleza? Até mesmo para o entendimento de NOx, beleza? Tudo relacionado. E aí, quando você já se depara com o tal do diagrama de Pauli, já te dá tremedeira nos cambitos, não tem jeito, e normalmente esse é o primeiro conflito, aí você já desanima para a química, meu irmão, aí vai só aquela bola de neve aumentando a coisa de louco, beleza? E só as dificuldades na química só aumentam. Então, vale a pena, como eu sempre falo para vocês, estudar bem a química geral, beleza? Né? E principalmente trabalhando a ideia do Enem também, né? Importante a gente trazer o Enem aqui para as correções da UESP, é que, cara, o Enem tá vindo cada vez mais conteudista, né? Em cima de teorias, e aí, filho, não tem jeito, não vale a pena só tentar decorar o diagrama de Pauli para aplicar ele, né, na distribuição dos caras. Tem que entender bem. Beleza? Então, falando em entender bem o átomo, lembra que quando a gente começa o estudo da atomística, o primeiro entendimento é a estrutura do átomo. A estrutura básica deste cara é da seguinte forma. Ó. A gente sabe que temos aqui um núcleo, ok? E a eletrosfera, beleza? Então, fazer aqui de maneira bem simplificada, tá? Esse nosso queridíssimo átomo. Então, daqui está vindo o núcleo, ok? Lembra que no núcleo estão presentes os prótons e os nêutrons, ok? E na eletrosfera, eletrosfera deve estar quem aqui? Essa bagaça? Ah, só pode ser o elétron. Beleza? Tranquilo? E aí, gente, lembra que nós estudamos o átomo, tá? Ele pode estar aqui na nossa vida em duas formas, no que chamamos de estado fundamental, tá? Ou no estado neutro, em que o número de prótons, ok, é igual ao número de elétrons. Maravilha? Ou ele pode estar na forma de íon, beleza? E aí a gente estuda o íon de duas maneiras, né? No caso, no átomo ganhando elétron ou perdendo elétron. Quando ele perde, que é o caso da questão, ó, a gente caracteriza aqui, ó, o sinalzinho positivo, a gente chama de cátion, a galera que perde elétron, ok? Então, ele é o íon positivo, beleza? Então, só para caracterizar que ele perde elétron, o número de prótons, ó, vai ser maior do que o número de elétrons, porque ele perdeu elétron. E o ânion, ok, que é o íon negativo, esse aqui, ó, o número de prótons vai ser menor que o número de elétrons, já que esse cara, ele ganhou elétrons, beleza? Tranquilo? Bom, estou falando disso porque isso vai ser importante para o entendimento aqui da questão, tá bom? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo está relacionado a entender, né, no caso do estudo da atomística, como que os elétrons eles estão de fato organizados aqui na eletrosfera, beleza? E aí, o que acontece? O que vai ser importante para o entendimento de vocês? Que a partir do núcleo,
ok? A gente tem as camadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? E elas foram aqui, ó, né, denominadas com as letrinhas K, inclusive estão aqui, ó, as camadas K, L, M, N, O, P e Q. Então, esse é o número quântico primário, que se refere exatamente a, né, as camadas. E existe o número quântico secundário, né, que estão aqui, ó, representando os subníveis, né? Então, são exatamente o S, o P e o D e o F. Só para vocês entenderem a ideia de que os elétrons eles estão organizados, ok? Também nos subníveis. Então, se o K ele só tem 2 elétrons e o 2 é o número máximo de elétrons de S, quer dizer que K tem no máximo o subnível S. No caso de L, que tem 8, ó, o P é 6, então L tem o que? 2, ok? Subníveis, o S e o P. O M, como ele tem 3 subníveis, então ele pode ter 18. Por quê? Porque o D tem 10 elétrons no máximo. E o F, 14, eu nem vou falar muito desse cara. Mas a ideia é que o M tenha 1, 2, 3 camadas, S, P e D. E aí depois, quem tem 32 tem o S, P, o D e o F. E por aí vai. Beleza? Então, essa distribuição proposta por Pauli está de acordo com, né, o nível de energia desses subníveis. Tá? Então, vocês vão ver que não é uma sequência linear, ok, dos elétrons e seus subníveis e níveis correspondentes. Ele vai ter uma ideiazinha aí que vai dar uma variaçãozinha, a gente vai chegar... E isso que é muito importante que vocês tenham na mente de vocês. Beleza? Então, lembra que quando vocês estudam os modelos atômicos, vocês partem lá do Dalton, bola de bilhar, coisa fofa, Thomson, né, que aí vocês falam de quem? Do pudim de Páscoa, o cara descobre elétrico, coisa fofa, ok? E aí vem, né, as ideias mais modernas, que de fato, né, se relacionam com a realidade, que é o Rutherford, né, e o companheiro dele, o brother, né, Bohr, né, que explica exatamente essa questão energética, que felizmente, né, a gente no ensino médio não trabalha, né, pelo menos, né, dentro da normalidade, com a teoria dos quantos, beleza? Então a ideia ela é basicamente entender que o elétron ele pode ganhar energia, ele pode perder energia, beleza? Lembra que quando ele ganha energia, ele dá um salto, né, de nível, ok? E ele ganha exatamente isso na forma de quant, não é isso? E vocês já devem ter visto a questãozinha, aquelas questõezinhas que falam dos átomos que liberam energia, e isso aí, dependendo do metal, vai liberar uma cor, isso muito utilizado nos fogos de artifício, aquela coisa fofa, né? Já que quando eles perdem energia, né, liberam um fóton, não é isso? E dependendo do nível de energia, isso vai variar a corzinha do seu fogo de artifício, beleza? Tranquilo? Mas eu não vou entrar muito não, senão a gente vai ter um vídeo aqui de meia hora eu explicando todo o conteúdo, é só para dar uma palpitada e, pô, aguçando aí as sinapses de memória que vocês têm. Então, galera, partindo agora para a distribuição eletrônica e a gente entender como que estão organizados, né, os átomos de ferro, esqueçam o íon e vamos lá na tabela periódica, ok? Vamos lá na tabela periódica e a gente vai ver que o ferro ele está organizado razoavelmente assim, ó, né? Tá aqui o 26 e o 56 arredondado, beleza? Lembra que o número menor é o número atômico, ok? E a gente já combinou que o número atômico equivale ao número de prótons e no estado fundamental é igual ao número de elétrons. Então esqueça, né, os íons, pensem somente no ferro no estado fundamental. Então vou pegar aqui o ferro, 26, e vou fazer a distribuição eletrônica dele, ok?
Então a gente vai começar aqui, ó, no meu diagrama de Pauling, ó, sempre daqui de cima para baixo. E sempre que você chegar aqui embaixo na nossa queridíssima, né, no nosso queridíssimo diagrama, ó, tu volta e vai lá para cima. Beleza? Tranquilo? Então é sempre essa leitura, tá? Algumas provas de vestibulares trazem para vocês a sequência, né, por nível de energia desses subníveis. Isso não é obrigatório, né? Eu até procurei aqui na prova, vi que não tem, então vocês tinham que saber. Então você tem que começar lá, ó, 1S2, depois o 2S2, depois vai lá para cima, 2P6, beleza? Depois o 3S2, maravilhoso, tá? Vou dar uma apagada aqui só para não ficar muito zoado isso aqui, tá? Vamos dar uma apagada aqui, pronto, 3S2, depois do 3S2, ó, vem o 3P6, e aí, ó, só para vocês terem ideia, para ver que não é bagunçada a parada, ó, quando você voltou, o 3P6 veio logo depois quem? O 4S2. Então, o 4S2, ele vem na frente, ó, do 3D. Vitão, então aqui, ó, eu já tenho 10, 20, faltam somente 6 elétrons para eu chegar a 26. Maravilha. E aí, cara, vem duas definições importantes. Esse subnível, ok? É o subnível, ok? Mais energético, já que a distribuição de Pauling está de acordo com o nível de energia. Então, 3D6 é o mais energético. E o 4S2, ok? Ele vai representar, ó, no caso, o número 4, exatamente o nível que esse cara está. Então, ele está no nível mais externo, mais distante do núcleo. Então, esse cara aqui caracteriza o que chamamos de camada, ok? Camada de valência. E aí vem a brincadeira, inclusive a questão fala muito a respeito. Quando você tem os cátions, a gente não precisa retirar elétrons desses átomos? E aí vem a pergunta, retiraremos de onde? Do subnível mais energético ou da camada de valência? Quem respondeu camada de valência respondeu E de forma correta. Beleza? Tranquilo? Então, qual a ideia, meninos? Ó, o cara veio cheio de maldade, hein? Ele veio cheio de maldade. No caso do íon férrico, primeiro, quem é o íon férrico? Ferro mais 3 ou ferro mais 2? Lembre que a terminação ico vai caracterizar sempre o maior NOx, ok? E o oso, o menor NOx. Beleza? Então, o ferro ele pode ser 2+, ou 3+. Então, o ico é o 3+. Então, a gente vai ter que tirar os dois últimos elétrons, né, da camada de valência, certo? Que é a camada, no caso, do subnível 4S2, tá? Então, o 4S2, ele é o que está mais distante. E depois dele, o subnível mais distante do núcleo seria o 3D. Então, a gente teria que tirar 1 ainda, porque eu tirei 2 e 1, ficou 5 aqui. Beleza? Com certeza absoluta, né, o cara tem aqui, ó, o 4S2, 3D3, que é exatamente essa aqui, ó. E o que eu tenho muita certeza que muita gente marcou, sei de cuscuz, e se ferrou aqui, tá? Então você tem que tirar o 4S2 e o 3 do 3D6, você tira um 1zinho, ok? Que ficará 3D5, tá? Então realmente ficou a letra D de dado. Beleza? Ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5. Maravilha? Então tira sempre da camada de valência, tá? E neste caso, como eu ainda tinha, né, um subnível mais externo aqui que eu precisava arrancar um terceiro elétron, a gente arrancou do 3D6, ficando 3D5. Então realmente ficou a letra D. Beleza, galera? Então é isso. Tá? No caso de ânions, se você tiver um ânion é mais tranquilo, é só você seguir o fluxo
somando aí os elétrons, beleza? Mais tranquilo em relação aos cátions. Os cátions têm esse detalhe e muita gente vacila nisso. Não dê mole. Retire sempre primeiro da camada de valência. Valeu? É isso, galera. Espero que tenham curtido, espero que tenha ajudado. Um forte abraço, até a próxima.